Apesar de ser um dos instrumentos mais importantes de trabalho em ergonomia, muitos profissionais não têm o hábito de elaborar o plano de ação nas suas atividades. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar por que e como você pode elaborar o seu plano de ação. Vamos lá? Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Antes de nós continuarmos com esse vídeo, eu já quero te fazer o convite. Se inscreve no canal, acompanhe as nossas redes sociais para você ficar sempre bem informado. Eu venho fazendo aulas todas as semanas, né? Semanalmente a gente vem publicando conteúdos e o foco é sempre trazer conteúdos voltados para a sua prática profissional. Aquilo que você pode aplicar no seu dia a dia de fato, sem ficar fazendo muito rodeio, sem ficar falando muito só sobre teoria. Então não perde tempo, se inscreve no canal, acompanha as nossas redes sociais para estar sempre bem informado, tá legal? Então indo direto para a nossa aula, pessoal, o que é um plano de ação? Provavelmente, né, se você trabalha na área de ergonomia, saúde, segurança do trabalho, você já elaborou, já viu um plano de ação, ou né, já se deparou com um plano de ação que você tivesse que colocar em prática, mas de fato o que vem a ser um plano de ação? Para você que nunca ouviu falar nesse termo, não sabe do que se trata. Então, primeiro, o plano de ação é um documento que serve ao mesmo tempo de planejamento e direcionador das ações. Então o que acontece quando nós elaboramos, por exemplo, a nossa análise ergonômica, é que você tem um documento onde você vai identificar todos os riscos nas atividades de trabalho, vai separá-los, né, por setor, por grupo similar de exposição ou grupo homogêneo de exposição, enfim. Você vai ter alguma divisão, né, na sua análise e você vai identificar e quantificar os riscos se for necessário. Agora, uma vez que você entrega isso para a empresa, né, se não for você, a empresa vai ter que pegar isso e colocar em prática. Ela vai ter que estabelecer prazos, quem serão os responsáveis por implementar as ações e de que maneira isso será feito, qual o orçamento. Tudo isso que a gente está falando aqui faz parte de um plano de ação. É você pegar esse relatório que foi construído, né, por você lá dentro da empresa ou por um consultor externo, enfim, você vai pegar esse relatório e vai traduzir em ações. Essas ações necessariamente terão que ter um prazo, uma explicativa do porquê será feito, em que prazo e assim por diante. Então, de modo geral, com um plano de ação, nós temos condições de alinhar as expectativas, os objetivos, direcionar recursos, né, sejam humanos, técnicos, financeiros, e atribuir as responsabilidades de cada profissional, de cada setor, enfim, todas as responsabilidades sobre aquele documento. Esse alinhamento das expectativas, os objetivos, que ações serão realizadas, isso traz uma visão muito interessante do todo. Isso mostra para a empresa quais são os principais riscos, onde eu preciso atacar primeiro, de que forma eu consigo ir evoluindo na minha gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, eu creio que é fundamental que todo ergonomista tenha em mente que, após ele elaborar a análise ergonômica do trabalho, após ele ter criado, né, toda a sua metodologia, né, colocada em prática, a sua metodologia de análise, é importante que ele estabeleça isso de uma forma clara, prática e fácil, para que a empresa possa colocar isso em prática no seu dia a dia, tá legal? Continuando, quais são as características, né, de um plano de ação? Existe um conceito, né, que é chamado de conceito SMART, que pode ser aplicado quando você estiver construindo o seu plano de ação. Eu tenho lá, né, o meu relatório de análise ergonômica e eu vou colocar essas ações todas numa planilha. O que eu tenho que pensar em relação à forma com que isso vai ser apresentado? Então, esse conceito SMART, ele nos direciona a isso, tá? Então, o que seria o S? Seria o S de específico, né? Do specific em inglês. Então, quanto mais específico for eu estiver demonstrando as minhas ações, né, os meus perigos, quais são os riscos e assim por diante, melhor vai ser para quem vai traduzir isso em ações práticas. Melhor vai ser para quem vai trabalhar na implementação desse documento. Então é importante que todas as minhas recomendações elas sejam específicas, elas estejam ligadas exatamente a uma condição de risco. E é por isso que, por exemplo, nas nossas análises, né, na minha metodologia, que a gente chama de método HELP, todas as situações identificadas elas são traduzidas em perigos, de forma individual. Então eu posso ter na mesma atividade um perigo relacionado ao levantamento manual de cargas, um perigo relacionado às posturas, um perigo relacionado, por exemplo, aos agentes ambientais.
Porque uma vez que eu faço isso, eu deixo exatamente específico para que a recomendação esteja direcionada para aquele tipo de risco, tá? E às vezes com uma recomendação mais abrangente, mais global, um projeto de mudança, você atende vários perigos, mas é importante que nós deixemos isso de forma específica, tá legal? Outra coisa, é importante que seja mensurável. Veja, em ergonomia, nós temos, novamente falando da nossa metodologia, né? Todos os riscos, né, dessa maneira também se traduzem de forma mensurável. Nós definimos quais são as probabilidades, qual é a severidade daquele possível dano, se existe algum tipo de controle, e a gente vai definir um score. Por que a gente faz isso? Porque uma vez que eu tenho riscos que são mensuráveis, eu posso acompanhar a evolução do meu sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho. Dessa forma, eu consigo mostrar para a empresa, ó, cada vez que você direcionar esforços técnicos, humanos, financeiros, vamos atacar primeiro aqui, depois vamos atacar aqui, e aí a gente vai conseguindo trabalhar naquilo que é mais importante. Então, quando você estiver criando o seu plano de ação, é importante que você pense em criá-lo de uma maneira que seja mensurável, que você possa acompanhar isso ao longo de um período de tempo, tá legal? Outra coisa, ele tem que ser atingível. É difícil você ter um plano de ação que é baseado, por exemplo, somente em projetos de mudança, né, que demandam muitos investimentos. Você pode ter esse projeto como uma solução ideal, por exemplo, de longo prazo, mas até que a gente chegue lá, o que a gente pode fazer? Será que com treinamentos é possível da gente melhorar aquela condição? Será que com pequenas mudanças nos postos de trabalho? Porque se eu deixar somente para algo que é muito distante, pode ser que eu não consiga cumprir esse plano de ação. Então é importante que a gente tenha metas que são atingíveis dentro de períodos de tempo. Por exemplo, em um ano, o que eu consigo fazer? Vamos fazer um planejamento para um ano. Dentro de 2 anos, o que eu consigo fazer? E assim por diante. Porque dessa forma, nós temos uma visão geral do todo e nós entendemos que passo a passo eu consigo ir resolvendo essa problemática, tá legal? Então é importante que isso seja atingível. Outra coisa, é importante que seja relevante, né? De qualquer forma, o trabalho de análise em ergonomia, ele tem uma relevância muito grande dentro de todo o sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e também da gestão empresarial. Mas é importante, como eu disse, que você coloque isso de forma clara, concisa no seu relatório, para que ele tenha relevância, né? Porque senão você vai colocar só um monte de ações relacionadas, por exemplo, à orientação postural. É claro que uma orientação postural, um trabalho de educação e treinamento é importante, mas a orientação postural vai resolver os riscos? Provavelmente não, os riscos continuarão lá. Você está trabalhando na educação das pessoas, de uma forma preventiva, mas o risco continua lá, a fonte continua lá. Então é importante que cada vez, quanto mais, né, relevância você traga para as suas ações, melhor vai ser o resultado do seu trabalho, tá bom? E por último, né, o T do SMART seria um plano de ação que seja temporal. A gente comentou agora há pouco, né? É importante que eu tenha ações de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para que eu consiga visualizar o todo. E não adianta, se nós estabelecermos metas muito distantes, nós não conseguiremos atingir um resultado satisfatório. É importante que eu tenha e que isso seja reavaliado, tá? Vamos supor que você você não realizou somente análise ergonômica, né? Somente entre aspas aqui, mas você também está fazendo um programa de gestão. Você também está implementando um acompanhamento, uma assessoria. Então é importante que você não espere um ano para fazer a reavaliação, que você possa fazer isso periodicamente para você acompanhar que rumo está tomando esse programa de gestão. Senão o que acontece? Você só vai reavaliar em um ano e aí dentro desse período não aconteceu nada. Então você não tem essa evolução do programa. Então é importante que você tenha claramente também qual é o requisito temporal desse seu plano de ação, tá bom? E por que nós precisamos de um? Na verdade, se nós pegarmos a NR17, como ela está atualmente, ela não nos demanda elaborar um plano de ação. Uma vez que você entrega, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho, cabe a quem recebe esse documento, no caso a empresa, né, na figura do gestor daquela área, do gestor de saúde e segurança do trabalho, enfim, conduzir esse plano de ação. Então ele vai ser responsável por elaborar e conduzir essas ações. Mas veja bem, quando nós fazemos uma análise ergonômica, vamos supor que você tenha feito análise de uma empresa que tenha 100 funções, né, ou 100 grupos homogêneos. Em média, né, cada posto de trabalho tem aí 3 ou 4 ações em relação
as recomendações. Se você pegar essa média de 4 ações para 100 postos de trabalho, você vai ter 400 ações no seu relatório de análise ergonômica. Imagine o gestor que vai pegar esse relatório, que vai começar a colocar em prática, que vai elaborar inclusive o plano de ação, a situação em que ele vai se encontrar. Então, eu aconselho fortemente, tá? Que quando você, profissional de ergonomia, entregar a sua análise ergonômica, já inicie a elaboração desse plano de ação. Pode ser que você não consiga formulá-lo por completo, porque você não tem condições, muitas vezes, de definir o orçamento, quando isso será implementado, mas você pode construir, por exemplo, numa planilha, ou mesmo no PDF, mas eu gosto de entregar isso como um anexo numa planilha, para que facilite a vida de quem vai receber esse documento, né? Ele consegue facilmente identificar, no setor tal, então eu tenho essas ações para resolver, no setor B eu tenho essas ações, inclusive com o farolzinho, de cor verde, amarelo, vermelho, porque uma vez que a gente faz isso, você dá um instrumento de gestão, de acompanhamento para esse gestor, que é muito interessante. E se é você que vai conduzir o trabalho, você que é o profissional que vai conduzir a implementação dessas ações, isso ganha mais importância ainda, Você vai ter que necessariamente ter esse plano de ação. E uma coisa que é fundamental, por mais que você não entregue esse plano de ação, a empresa, então não precisa, tal, ela pega só o relatório de análise ergonômica, o famoso laudo ergonômico, A primeira coisa que vai acontecer numa fiscalização é que o agente fiscalizador vai pedir o plano de ação. Então me mostra para mim o que foi feito, como que você planejou, em que período isso vai ser implementado. É a primeira coisa que vai ser pedido, tá? Então, apesar de não ser uma responsabilidade hoje explícita na NR17, é importante que você entenda que isso é fundamental. Nós temos que ter toda a análise ergonômica atrelada a um plano de ação. Então, isso tem que estar, não precisa resolver tudo de imediato, mas isso tem que estar planejado dentro do escopo de gestão da empresa, tá bom? Então, legalmente, nós não temos, como profissional de ergonomia, nós não temos necessariamente essa obrigação na NR17, mas nós temos que pensar que a empresa vai ter que elaborar isso. Então, quanto mais a gente conseguir adequar o nosso trabalho dessa forma, vai ser melhor e vai ser muito mais efetivo, tá bom? E aí, por fim, nós temos uma metodologia que é muito utilizada, não só ergonomias, na verdade não é nem uma metodologia de saúde e segurança do trabalho, é uma metodologia de qualidade, que é o 5W2H. Basicamente, é você colocar dentro de todos aqueles parâmetros que a gente falou do conceito SMART, você dá especificidade, você dá uma conotação temporal, você mostra quem são os responsáveis. Então o 5W2H, que é basicamente você dizer o que será feito, por que será feito, quem vai ser o responsável, como isso vai ser implementado. É uma metodologia muito interessante e aí a gente pode fazer várias adaptações. Eu vou mostrar para vocês aqui na planilha uma forma bem simples da gente definir o plano de ação e que não se restringe ao que eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês podem ampliar isso de uma maneira muito interessante e eu vou mostrar na sequência como que nós podemos criar de uma maneira rápida, simples e fácil uma planilha de acompanhamento das ações de ergonomia, uma planilha de plano de ação, tá legal? Bom, estamos aqui no Excel agora, só fazendo um lembrete, tá, pessoal? Para os nossos alunos da Academia do Ergonomista, eu vou deixar essa planilha para download, lá na nossa comunidade. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui também para que você possa conhecer a Academia do Ergonomista. Hoje nós temos lá mais de 10 aulas com ferramentas para download, todas em Excel, para você aplicar na sua prática do dia a dia. Essa aqui vai ficar disponível, inclusive. Então, se você não conhece, eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui? Uma planilha bem simples, como eu disse, ela não deve se limitar, a gente não deve se limitar exatamente a só isso que está aparecendo aqui, mas aqui tem um cabeçalho, plano de ação, quando ele foi gerado, se tem alguma revisão, Eu gosto de fazer esse esquema de revisões, porque você não necessariamente vai mudando, você faz você gera o documento e aí eventualmente você vai fazendo a revisão e acompanhando a evolução do programa, tá? Eu fiz aqui, coloquei alguns riscos só pra gente, algumas situações, só pra gente analisar. Então aqui eu tenho o setor, por exemplo, nessa planilha eu coloquei aqui o setor de montagem e o setor de solda. Em sequência, nas minhas análises, nós sempre trabalhamos com a criação de grupos homogêneos, Antes a gente trabalhava como GHE, hoje a gente trabalha como GSE, Grupo Similar de Exposição. Então se eu tenho lá 20 motoristas na empresa, eu não vou analisar
as 20 pessoas, né? Então os motoristas vão compor um grupo similar de exposição. Eu posso ter, por exemplo, um grupo similar num setor administrativo, que apesar de eu ter atividades diferentes naquele ambiente, são muito semelhantes, eu crio um grupo para fazer essa avaliação. Então, sempre que possível, nem sempre tem grupos, por exemplo, que é de uma atividade única. Então, mas sempre que possível a gente cria para poder tentar aproximar do que a empresa já tem no seu sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então aqui vai apenas o número, né, a identificação de cada um dos grupos. Isso num anexo, por exemplo, da análise, você pode ter uma relação de todos esses grupos, né? Quais são as funções que estão nesses grupos, quais são as atividades, enfim, horários. Isso pode estar dentro de um anexo na sua análise ergonômica. Então aqui eu cito quais são os perigos. Eu já mencionei, isso é uma metodologia nossa, né? Mas aqui eu estou identificando, ó, qual é a fonte potencial de dano, né? Por que que isso tem que ter eu tenho que ter uma atenção para esse fator de risco. Então aqui o perigo, ele casa muito bem com a ideia de fator de risco, porque ele pode não ser, na verdade, se eu estou apontando aqui, provavelmente ele será um risco a ser tratado, mas ele pode ser um risco muito alto, pode ser um risco muito baixo, pode ser um risco razoável. Então a gente vai fazer a moderação, a gente vai identificar a magnitude desse risco. Mas aqui nesse caso, então por exemplo, o primeiro aqui, ó, iluminação inadequada. Nesse segundo ponto aqui, o levantamento manual de cargas. E nesse terceiro aqui, as posturas inadequadas. Aqui o motivo, eu vou dizer por que isto é um risco. Então aqui nesse caso, ó, o perigo é basicamente o que do nosso plano de ação do 5W2H. Né? O que é? Aqui o motivo é o porquê isso deve ser feito, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, da eliminação inadequada, ela acontece por lâmpadas queimadas. No levantamento manual de cargas, eu tenho dois motivos. Primeiro, o peso excessivo. E aí eu posso, inclusive, aqui, eu só coloquei como exemplo bem sucinto, mas você pode colocar o peso excessivo. Por exemplo, levantando sacos de 50 quilos. Você pode ser, quanto mais específico, lembra lá daquele conceito SMART, melhor vai ser direcionado. E o layout inadequado, a mesma coisa. Você pode dizer por que esse layout é inadequado, né? Muito alto, muito baixo, bancada, distância de transporte e assim por diante, tá? Nesse caso das posturas inadequadas, a posição estática de elevação de ombro é o motivo que leva a essa condição de perigo, tá bom? Aqui eu faço a magnitude, isso vai ser coletado lá na minha análise ergonômica, baseado na exposição das pessoas, né? Se houve já ou não alguma doença ocupacional. Então, basicamente, a probabilidade do acontecimento e caso venha acontecer, qual é a severidade do dano, tá? Isso é o controle, a classificação de risco que a gente faz. Então, aqui nesse caso foi moderado, no segundo e no terceiro aqui foram substanciais, tá bom? Então, essa classificação de risco é uma coisa que nós fazemos, não estou dizendo que é obrigatório você ter no seu plano de ação. Mas lembra da questão, especificidade, mensurável. Então, por exemplo, nas ações que eu vou conduzir na empresa, se eu tiver um risco aqui embaixo que é verde, teoricamente ele é menos importante em termos de ações do que esse que é substancial, que por sua vez é mais importante do que esse que é moderado. E assim, então eu tenho condições de mensurar não só as ações que vão ser implementadas agora, mas a evolução dentro de uma linha do tempo, tá bom? Aqui as ações seria o como, né? Como eu vou implementar isso? Então nesse caso aqui, ó, adequar a iluminação, vai ter que trocar as lâmpadas. Aqui nesse caso, ó, uma coisa que a gente costuma fazer nos nossos relatórios de análise ergonômica. Eu tenho uma solução ideal e uma solução paliativa. Porque a solução ideal, ela demanda um projeto, demanda mais investimento, que nesse caso aqui é incluir um dispositivo auxiliar de movimentação, tá? Uma ponte rolante, né? Uma mesa pantográfica, enfim, depende da situação. Mas enquanto isso não acontece, o que nós podemos fazer? Então aqui o paliativo, ó, limitar as cargas em 20 kg, posicionar as cargas no mínimo a 50 centímetros do solo, orientação e treinamento e assim por diante. Então você mostra, ó, a solução ideal é essa, mas caso isso não seja implementado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso, tá? Então isso é muito importante dentro de uma linha temporal que a gente já também mencionou anteriormente, tá? E assim por diante, a gente vai colocando essas ações de acordo com os motivos que a gente identificou aqui, tá? Esse porquê precisa ser feito, ele vai estar ligado diretamente ao como nós vamos implementar.
E aí na sequência, ó, o responsável, né? Quem será o responsável, o prazo, né? Quando isso será implementado. Isso pode ser, você pode expandir essa planilha mostrando aqui, ó, quanto isso vai custar, onde será feito, né? Se é internamente na empresa, se é externamente. Então você pode aqui colocar um monte de coisa. Aqui a ação, por exemplo, nós podemos ter aqui a sugestão e uma coluna ao lado, uma coluna de implementação. Por exemplo, você pode ter sugerido que aqui fosse feito, né, o dispositivo auxiliar de movimentação. Mas de repente a empresa implementou uma outra solução que foi adequada, mas não foi necessariamente a sua sugestão. Então você pode ter uma coluna ao lado aqui, dizendo, ó, a sugestão foi essa, mas a implementação foi essa. Funciona muito legal também dentro de um programa de gestão, tá? Então a partir disso você pode ir acrescentando colunas conforme achar necessário e de acordo com a sua necessidade também prática, né? Como você experiencia isso no seu dia a dia, como você vê a necessidade dos seus clientes, tá legal? Então, só para lembrá-los, para os nossos membros, né, da Academia do Ergonomista, e essa planilha vai estar para download lá junto com essa aula que vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se essa aula foi interessante para você, se ela contribuiu de alguma forma, deixa um gostei aqui e, principalmente, comenta se você elabora esse tipo de plano de ação, se você já fez, se você já conhecia, né, esse formato de apresentação, que eu acho muito interessante, inclusive, né, como eu disse, para oferecer uma facilidade para os nossos clientes, tá bom? Então, se isso foi interessante, deixa aqui um gostei e deixa nos comentários também que outros métodos, ferramentas, instrumentos você gostaria que nós trouxéssemos aqui para as nossas aulas. Tá legal, pessoal? Vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua participação e deixo um forte abraço. Tchau!